A Assembleia da República prepara-se para discutir as propostas para alterar as leis da nacionalidade e dos estrangeiros e criar uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP, medidas anunciadas pelo Governo para alterar a política migratória. Conheça melhor alguns dos pontos essenciais das propostas de lei. Regras mais apertadas para acesso à nacionalidade. A primeira iniciativa legislativa do Governo inclui alterações na Lei da Nacionalidade para contrariar o que diz ser o efeito de chamada de imigrantes e a visão de que Portugal tem uma cidadania fácil para os estrangeiros. O novo diploma cria novos prazos de residência para aceder à nacionalidade portuguesa: 4 anos para apátridas, 7 anos para os cidadãos de países lusófonos e 10 para os cidadãos de outros terceiros. Em vez de 1 ano, passa a 3 o prazo mínimo de residência dos progenitores que queiram naturalizar uma criança nascida em Portugal e o procedimento deixa de ser automático, passando a ser necessário uma declaração positiva de vontade, naturalmente a cargo do progenitor. Além dos requisitos de conhecimento de português, passa a ser exigido o conhecimento por parte do requerente dos direitos e deveres fundamentais associados à nacionalidade e da organização política da República e uma declaração pessoal e solene de adesão aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, tal como configurado constitucionalmente. Além disso, é elevado o padrão de exigência respeitante ao percurso criminal do requerente, inviabilizando-se a naturalização daqueles que foram condenados a penas efetivas de prisão, em vez dos 3 anos da versão em vigor, pode ler-se no diploma. Dúvidas constitucionais. As alterações à Lei da Nacionalidade estão a suscitar muitas dúvidas constitucionais por o diploma ter efeitos retroativos a 19 de junho, data da aprovação do programa de governo, e por prever a retirada da cidadania a naturalizados por questões legais. Na proposta de alteração, o Governo justifica o efeito retroativo para fazer face aos pedidos em massa entregues após as eleições legislativas. Outra questão é sobre a perda de nacionalidade por naturalização, na qual o diploma prevê um período de 10 anos, durante o qual o beneficiário pode perder esse direito caso quebre ostensivamente esse compromisso através da prática de determinados crimes graves e aos quais cabe uma pena relativamente pesada de 5 anos, de acordo com os padrões legais portugueses. Contudo, a perda da nacionalidade terá sempre de ser ponderada em concreto e aplicada por um juiz, em conformidade com parâmetros definidos por lei. Insistência em unidade de estrangeiros e fronteiras depois do chumbo do PS e Chega. O Governo quer criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, a UNEF, na PSP, para fazer cumprir e assegurar a fiscalização das novas medidas. Depois de, na última legislatura, PS e Chega terem chumbado um diploma semelhante, a coligação governamental insiste na medida. Competirá à UNEF vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras aeroportuárias, assim como a circulação de pessoas nestes postos de fronteira, e fiscalizar a permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional na área de jurisdição da PSP. A nova unidade terá também como funções instruir e gerir os processos de afastamento coercivo, expulsão, readmissão e retorno voluntário de cidadãos estrangeiros, bem como elaborar normas técnicas com vista à uniformização de procedimentos, abrir processos de contraordenação no âmbito do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Restrição ao reagrupamento familiar de imigrantes. O terceiro diploma a ser discutido no Parlamento impõe novos condicionamentos ao reagrupamento familiar, com os requerentes a serem depois afetados pelas novas regras de acesso à cidadania. O Governo indica que os cidadãos estrangeiros apenas poderão requerer o processo após 2 anos de residência legal em Portugal, admitindo-se os pedidos relativos a familiares que já se encontrem em território nacional, desde que sejam menores de idade. Já no que diz respeito ao reagrupamento familiar, quem reside legalmente tem direito a regularizar a situação de menores de idade que tenham entrado legalmente no país e que aqui se encontrem e que com ele coabitem e dele dependam.
Para concluir o reagrupamento, é exigido aos requerentes alojamento próprio ou arrendado, considerado normal para uma família comparável na mesma região e que satisfaça às normas gerais de segurança e salubridade e meios de subsistência correspondentes a recursos estáveis e regulares que sejam suficientes para a sua própria subsistência e para a dos seus familiares, sem recorrer ao sistema de assistência social. Além disso, os candidatos devem cumprir medidas de integração, designadamente relativas à aprendizagem da língua portuguesa e dos princípios e valores constitucionais portugueses, bem como da frequência do ensino obrigatório no caso de menores. Ao contrário dos 3 meses previstos anteriormente, cada pedido de agrupamento familiar deve ser decidido no prazo de 9 meses, podendo ser recusado por razões de ordem pública ou segurança pública, bem como de saúde pública. Imigrantes altamente qualificados e investidores são os únicos beneficiados. Os únicos estrangeiros favorecidos com este pacote legislativo são os imigrantes altamente qualificados, que passam a ser os únicos, com acesso aos vistos de procura de trabalho, e a quem for titular das autorizações de residência para investimento, os vistos Gold, que podem pedir o reagrupamento familiar sem os 2 anos de espera dos restantes. O visto para a procura de trabalho terá de ter uma data de agendamento em 120 dias e confere ao requerente, após o início de atividade profissional daquele período, o direito a requerer uma autorização de residência, desde que preencha as condições gerais.